Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto, sempre trazendo para você entrevistas, momentos de discussão, de acompanhamento e de orientações também. E hoje não poderia ser diferente. Vamos conversar sobre obras irregulares. Nós vamos falar, inclusive, com o representante aqui do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará. Lembrando que no levantamento que nós fizemos, chegamos a ter informação de mais de 30 mil obras em todo o estado e mais de 90% destas que não estão regularizadas. Por isso a gente vai falar sobre esse tema e é muito importante que você nos acompanhe e também seja orientado, oriente também seus amigos, seus parentes, ou você mesmo que queira construir, queira fazer uma reforma na sua casa, no seu imóvel e que precisa saber todos esses passos ligados à regularização dessas obras. Por isso a gente recebe aqui no estúdio o conselheiro do CREA, Almir Magalhães, ele que vai nos falar sobre os riscos destas construções irregulares. E lembrando sempre a você que participa daqui do nosso Diálogo Aberto todas as semanas, que você pode enviar sugestões de temas para a nossa conversa e também perguntas, Você pode enviar para o 98802 3444, tá? 98802-3444 e você pode sugerir temas, fazer perguntas, enfim, nos ajudar a construir juntos esse diálogo aberto com você. Seja bem-vindo, Almir Magalhães, conselheiro do CREA, aqui presente conosco, Nós já tivemos essa oportunidade de conversar sobre esse tema, outras vezes, mas sempre é atual e extremamente importante que nós consigamos ter mais e mais informações. Afinal, de vez em quando a gente precisa fazer aquelas adaptações, reformas, construções, faz parte das nossas necessidades. Então, obrigado pela sua presença aqui conosco, Almir. Agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente, acho que 3 anos após a primeira entrevista. Eu entendo que é um assunto importante de tratarmos semestralmente, anualmente. Essa mesma linha de questionamento a gente faz em palestras, a gente divulga essas informações Brasil afora, Belém afora, Pará afora, sempre visando a informação da população. E Almir, assim, por que a gente deve regularizar uma construção? Eu quero fazer como a gente costuma dizer, um puxadinho, eu quero fazer uma reforma, ou eu quero até construir um imóvel. Por que é importante eu fazer essa regularização? Primeiro de tudo, é importante a gente entender que a regularização, burocracias à parte, que eu acho que tem muito isso na cultura da nossa sociedade, de achar que fazer algo como tem que ser é burocrático. Ela, primeiro de tudo, eu acho que a grande prevenção é a segurança, a segurança da sociedade. Pois se você tem uma empresa ou um profissional por trás da sua obra, que está responsável desde o seu projeto, regularização e execução da sua obra, condução até entrega da chave, seja para uma obra do zero, que é uma construção, seja para uma reforma com ampliação ou sem ampliação mesmo, justamente essas modificações que você perguntou, é importante que você entenda que tudo isso oferece risco à integridade física, se não for bem executado, se não for bem projetado, se não for utilizados materiais de boa qualidade. Então tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração para que saia tudo conforme foi pensado, E isso quando tem esse pensado, quando tem esse projetado, quando tem esse planejado, que infelizmente não acontece na massiva maioria dos casos. E diz uma coisa, esse percentual aí das obras, claro que é uma referência apenas, a gente precisa realmente verificar isso com mais precisão, mas esse referencial aí de 90% das construções estarem irregulares, é essa mesmo o cenário que a gente tem, no caso aqui na cidade, ou ele está diferente? Não chega a ser tudo isso, ou até pode ser maior? Olha, fazendo uma análise crítica, a gente já tem uma experiência de mercado aí de mais de uma década. De lá para cá, a gente vê que a população só cresce de forma desenfreada. Belém, por exemplo, para citar nossa capital, não é uma cidade planejada. A nossa periferia só cresce, tanto que a gente vê hoje as zonas de expansão demográficas, elas não estão mais no centro da cidade, elas são todas periféricas. Então, o poder público, seja a CREA, seja a CEURB, seja quem for, não consegue alcançar todo mundo dentro de um tempo hábil, acompanhando esse crescimento. Então, não há, com certeza, uma fiscalização tão efetiva, seja lá de qual órgão for.
visto que nós mesmos do órgão, né, da fiscalização dos serviços de engenharia, não conseguimos abranger tudo, e a gente tem alcance estadual, tá? O problema são um pouco mais de 30 fiscais para abranger o nosso estado de dimensões aí, continentais, por assim dizer, né? É muito, muito grande o nosso estado. E o nosso transporte todo praticamente é rodoviário. Fica difícil alcançar essa situação toda e tem muitas obras que começam e terminam que nenhum dos órgãos do poder público tem essa ciência. Então, esse número dos 90% e tudo mais, ele provavelmente é maior. E nesse campo, fazendo um detalhamento, os órgãos públicos, eles apresentam também esse tipo de problema, tanto de início do processo mesmo necessário para fazer as construções, quanto no desenvolvimento e até a entrega da obra. A gente vê isso também muito no poder público ou só no particular? Olha, a questão do poder público, existem dispositivos de controle, em tese, mais rígidos, porque existe toda uma cadeia de fiscalização. Por exemplo, você faz uma obra para alguma secretaria do governo do estado, eles mesmos, para poderem efetuar os pagamentos de medição e tudo mais, possuem lá os seus mecanismos de fiscalização. O correto para qualquer obra do poder público, por exemplo, ser iniciada, há todo um processo administrativo, há todo um licenciamento, tem toda uma questão a ser encaminhada. E normalmente todos eles são feitos com empresas, né? O CNPJ. Então, existe todo um corpo técnico, existe toda uma situação a ser contemplada, que essas empresas precisam estar conforme, né, dentro desses enquadramentos devidos, com o seu quadro técnico ok e comprovando capacidade, inclusive, econômico-financeira, para poder realizar essas obras. Então, vamos dizer que o controle dentro desse âmbito poder público, obras do poder público, ele é mais rígido. Certo. E como é que funciona essa fiscalização, Vitor? Vocês têm, por exemplo, no caso, o CREA, ele tem pontos em quais localidades aqui do estado? O Conselho possui diversas inspetorias espalhadas ao longo do estado, tá? Certo. Seja de propriedade própria, seja de propriedades alugadas. Nós temos a sede, que fica em Belém, ela por si só já abrange uma região muito, muito interessante. A gente pode dizer que o nosso conselho está nas 3 macro-regiões do estado, né, que seria Belém, região metropolitana, a região do Oeste, Santarém, e a região ali Marabá, Xinguara e tudo mais, né, que seria o nosso sul do Pará. Então, o nosso conselho, por exemplo, abrange, né, a fiscalização abrange todas essas regiões, existe um plano de fiscalização que ele é cumprido à risca. O problema dificilmente a gente consegue fiscalizar todos os municípios do estado. Porém, em situações, sejam logísticas, sejam temporais, sejam financeiras, enfim. Então, apesar de haver essa abrangência, fica muito complicado conseguir, primeiro, atingir, né, a fiscalização, atingir todas as cidades e, segundo, acompanhar esse crescimento que nós sempre temos. A nossa população só cresce e, como já citado, tem muitas obras que começam e terminam sem nenhuma secretaria, seja municipal, seja CREA, tomarem ciência. E nesse caso, Vitor, de onde é que vem? Quem é que alimenta, quem sustenta esse trabalho todo? Ele é iniciativa privada, ele tem economia mista? Como é que é a base dessa estrutura para poder fomentar esse trabalho todo? Só para você entender, o sistema Confiacrea, ele é uma autarquia federal, tá? Que ele é basicamente bancado pelos profissionais que compõem o sistema, certo, através das anuidades, do recolhimento de taxas para emissão de certidões de acervo técnico, para emissão das anotações de responsabilidade técnica. Há um fundo, então, para isso. Entre outras coisas, exato. Uhum. Então, o sustento dessa autarquia, ela vem basicamente do pagamento de todos esses recolhimentos, tá? Uhum. A grande função, né, da autarquia, infelizmente, às vezes, os profissionais... É uma oportunidade interessante que você me abriu aqui, porque eu vou esclarecer uma coisa. Uhum. Muitos profissionais entendem que o conselho deveria funcionar como um sindicato. Garantir o salário mínimo profissional. Piso, né? Só que essa responsabilidade, ela é dos sindicatos de engenharia. Certo. Tá? De brigar pelo direito, etc. Uhum. O CREA existe majoritariamente para... A constituição do órgão
fiscalização do exercício profissional. Okay. Então é basicamente o órgão para fiscalizar se os profissionais e empresas dentro das nossas subcategorias aí estão fazendo as coisas de acordo. Se estão regulares com o órgão, se a anuidade está em dia, se não está fazendo de uma forma irregular, seja lá por qual motivo for. Se nós entendermos que tem alguma outra questão, a gente procura conversar com o Ministério Público, procura conversar com a Prefeitura, procuramos ter vários termos de cooperação com outros órgãos, SEMA, por exemplo, para poder ter uma abrangência maior dessa fiscalização. Ah, mas isso como é que eu vou dizer? Muitos profissionais reclamam que o órgão não funciona e aí, às vezes, quando funciona, que é para pegar, sei lá, um profissional que está irregular, ou que está fazendo algo errado, acham ruim. Ah, não deveria funcionar dessa forma. Cara, o funcionamento base do órgão é proteger a sociedade. Certo. É a primeira das coisas, proteger a sociedade. E isso envolve uma série de fatores. Por exemplo, imagine que um cliente pega o engenheiro pega o dinheiro do cliente e não consegue terminar a obra por completo. Esse cliente tem todo o direito de abrir e mover um processo ético junto ao CREA para que o conselho faça as devidas diligências e verifique se aquilo realmente ocorreu, se aquele lesamento ali da pessoa ocorreu e aplicar as medidas cabíveis. Isso fora que a pessoa vá, né, na instância civil. Sim, com certeza. Né, e procure os seus direitos. Então, é muito importante compreender que o Conselho de Engenharia ele existe para fiscalizar a atividade profissional. Ele não existe para fazer função de sindicato. Existem coisas que o Conselho pode ajudar a intervir? Ok, existem. Mas não é a sua função primária. As pessoas têm que compreender que o Conselho existe para proteger a sociedade. Nesse caso, Vitor, a comunicação do Conselho com a academia, com a formação, esse feedback, inclusive do que é identificado, existe esse fluxo? Olha, existe o fluxo. A gente procura participar, por exemplo, da questão, principalmente ali quando os profissionais estão saindo, a gente procura participar da questão das formaturas, a gente procura fazer palestras nas universidades. Eu, pessoalmente, sou uma das pessoas que faz esse tipo de trabalho, independentemente do conselho me mandar ou não. Isso eu tenho essa responsabilidade institucional. Um compromisso seu mesmo. Meu mesmo. O conselho também faz isso, tá? Certo. Agora, em que nível, se contempla, se não contempla, a nível que as pessoas entendem que é suficiente, de novo, é uma situação muito relativa, tá? E as próprias grades curriculares das universidades possuem disciplinas, uma ou duas, se eu não me engano, que tem justamente essa parte da análise legal das coisas. E nesse exato ponto é que os professores, eu vejo que é o ponto ideal dos professores das universidades, das faculdades, chamarem o conselho para estar lá, para dar uma palhinha, para ir lá dar uma aula, para participar mais do processo mais ativamente, porque só falar por alto acaba complicando as coisas, porque tem muito profissional formado, com mais de 2, 3 anos de formado, por exemplo, que não consegue entrar no sistema do CREA e fazer uma anotação de responsabilidade técnica. Certo. E aí isso complica as coisas, porque esse tipo de situação favorece obras irregulares. E nesse sentido, então, há um código de ética também, pelo próprio conselho, né? Há uma preocupação também, inclusive há previsão, por exemplo, de sanções em relação a um engenheiro que não segue aquilo que deve ser feito, desde a dotação até todo o processo? Exatamente. O nosso código de ética, ele prevê, caso a pessoa seja... Existe todo um processo, né? Desde a admissibilidade do procedimento ético, né? Dessa análise, que é feita pela Câmara Especializada competente. A pessoa é engenheiro civil, por exemplo, a Câmara Especializada de Engenharia Civil para fazer essa análise preliminar. E após isso vai seguir para a Comissão de Ética, tá? Esse processo. A Comissão de Ética vai fazer as devidas diligências, fazer as oitivas, ouvir as partes, procurar fazer um levantamento dos fatos. E vai mandar o seu encaminhamento de volta para a Câmara Especializada fazer a deliberação, né? O julgamento, por assim dizer. E aí, conforme for, as sanções vão desde uma advertência reservada, aí vai ter advertência pública, vai ter multa, vai ter suspensão do registro e cancelamento do registro. Então, todas essas situações podem acontecer, mas lembrando, lá existe toda a questão do direito ao contraditório, a ampla defesa. Então, todo o processo legal dentro desse contexto. Né? Exato. Então, tanto o profissional quanto a pessoa que se sente lesada
podem se manifestar devidamente, podem recorrer, tem toda uma situação, todo um trâmite jurídico perfeitamente correto, amparado pela legislação federal. Ok. Voltando para as obras, então eu quero construir ou eu quero reformar. Quais são os passos, pelo menos básicos, que eu preciso cumprir? Porque tem registro da CEUB, da Secretaria de Urbanismo, não é isso? E tem essa situação toda do CREA, tem, quer dizer, tem o contato com o profissional para poder fazer isso aí. Quais são os passos? Eu quero reformar ou construir uma obra. São os mesmos passos ou cada um tem a sua estrutura? Os passos são bem semelhantes, porque para você fazer qualquer coisa em caráter de obra, você precisa inicialmente ter um projeto daquilo, tá? Certo. Um projeto arquitetônico, que é o projeto, pode dizer, mãe de tudo, e tem os projetos complementares, né, que seriam estrutural, hidrossanitário, elétrico, que vão justamente fazer com que o sistema funcione como um todo. E munido disso, mais da anotação de responsabilidade técnica, tanto dos projetos quanto da execução da obra, você se encaminha à Secretaria de Urbanismo, no caso aqui de Belém, então, né? O primeiro passo seria na CEUB? Não, o primeiro passo é você resolver a questão dos projetos. Ok, preparou os projetos. Isso aí você pode resolver a nível CREA, por exemplo. Certo. Tá? Okay. Faz a anotação de responsabilidade técnica tanto de projeto quanto de obra, aí a pessoa pega todo esse conjunto de documentações, mais o requerimento solicitado pela Secretaria de Urbanismo ou Secretaria de Obras, né, porque dependendo do município muda a situação, e vai procurar fazer a regularização do seu alvará de obra. E esse alvará é que ele é diferente, ele muda de acordo se for uma obra de demolição, se for uma reforma sem ampliação, se for uma reforma com ampliação, ou se é uma construção propriamente dita, que é do zero, né? É uma coisa totalmente nova. Nesse caso, efetivamente tem que ser um profissional, no caso, ou eu, pessoa física, eu sou o dono da casa. Certo. Eu posso tocar isso aí, ou necessariamente quem tem que mover esse processo todo tem que ser um profissional? O recomendável é que seja um profissional, tá? De pegar e ir atrás do processo Sim, em si, né? O recomendável é que seja um profissional, porque normalmente é ele que vai conhecer as nuances do que é necessário, faltou alguma coisa, ou então tem alguma documentação que está... A documentação do imóvel é um problema muito comum na hora da regularização de obra. A matrícula do imóvel, ou terreno. Não tem a certidão negativa de débitos, entendeu? Por conta de IPTU, coisas do tipo. Então, se não tiver essas coisas bem regularizadas, aí normalmente o profissional que sabe essas minúcias, e aí já se resolve mais rapidamente. Ok, inclusive tem obras públicas, né? A gente também que tem conhecimento de situações em que foi todo feito trabalho e quando percebeu, não, mas o terreno não é do Estado. O terreno é de particular, ou o terreno é federal, alguma coisa nesse sentido, né? E aí realmente tem esse ponto que é extremamente importante verificar isso aí. Aí então é feita essa regularização, todo esse processo. Em termos assim de custo da obra, como é que a gente avalia? Há um percentual em cima dessa questão dos honorários? Isso é discutido, é negociado, é taxativo, tem uma referência que não pode mudar? Como é que funciona isso aí? Porque uma das coisas que a gente mais ouve, né, das pessoas é justamente dizer assim, olha, são dois problemas, é burocrático e é caro. Então, às vezes, eu prefiro correr para fazer algo por fora, entendeu? E coloco um tapume lá para ninguém saber, né? Mas, em termos dessa questão de preço, como é que você pode orientar nesse sentido? Olha, novamente, é uma pergunta bem ampla, né? A resposta dela é bem ampla, abrangeria vários tópicos, mas vamos tentar direcionar. Cada obra, cada reforma, cada situação vai ter a sua forma de ser avaliada pelo profissional ou empresa que for ser responsável, tá? Lembrando que pode ser tanto CNPJ, mas sempre vai ter um profissional atrelado. Por exemplo, dependendo do regime de administração da obra, se ele for um regime de administração por empreitada global, vai ser incluído dentro dos custos uma coisa chamada bonificação de despesas indiretas, ou BDI, onde de dentro desse BDI é que vai sair o lucro do profissional ou da empresa, certo? Isso não é tabelado? Não, aí calma. Existem indicações para isso, tá? Só que, de novo, só a própria definição desse BDI, que isso tudo é calculado, tá? Isso, na verdade, é um cálculo que cada companhia, cada empresa vai ter, mas existem referenciações dependendo do estado ou cidade que você tá? Existem referências.
Não obrigatórias, esse é o ponto, tá? É importante entender isso. Para efeito de obra pública, você tem os limitantes, tá? Para efeito de obra pública, você tem isso amarrado. Para efeito de obra privada, não. Tá? É importante entender esse primeiro ponto. O segundo ponto é, dependendo do regime de administração, esse fator que vai gerar o honorário do profissional, ele vai variar muito. Ele pode ser maior, se for uma obra, por exemplo, por empreitada global, onde o profissional vai receber toda uma demanda financeira e vai se responsabilizar por toda a questão dos custos de material, de mão de obra, das licenças. Ou pode ser uma coisa bem mais branda. Por exemplo, a pessoa o proprietário vai pagar toda a questão de mão de obra, de material, vai comprar tudo e vai pagar somente um honorário para o profissional. Então, já é uma coisa bem mais tranquila, bora dizer assim, é bem mais controlável. Mas, novamente, essas questões todas são fechadas na conversa, dependendo do contexto. E aí, nesse caso, Vitor, eu não tenho um engenheiro. O CREA pode ceder alguém, indicar alguém? Há essa possibilidade? Há essa possibilidade, tá? No conselho existe um cadastro, tá, de profissionais, um cadastramento de profissionais, mas culturalmente as pessoas, tal qual o advogado, tal qual o médico, já tem uma pessoa, uma indicação, entendeu? Né? Então é uma coisa que vai muito na base desse, bora dizer, boca a boca, né? As pessoas vão, por exemplo, você quer fazer uma obra, você vai perguntar para alguém que fez uma obra recentemente, quem foi que fez para você? E aí tem todo o desenrolar da história, né? Nesse caso, Vitor, assim, por exemplo, o engenheiro fez o projeto, vamos dizer que seja global aí, como você colocou. Aí o engenheiro disse, olha, eu vou precisar disso. Ele pode indicar, por exemplo, uma marca, um fabricante, uma loja. Isso é ético desse ponto de vista. E se eu não quiser comprar, isso compromete também, em geral, essa situação? Como é que funciona? Novamente, dependendo do regime de administração, há essa conversa ou não. Por exemplo, se eu fecho uma administração global, no meu orçamento, na minha lista orçamentária, existe uma longa planilha, eu vou especificar para você as marcas ou similares daquela marca. Né? O que é similar? É de qualidade equivalente. Por exemplo, eu vou comprar registro de chuveiro, só vou te indicar Decodocol, para citar um exemplo rápido. Você quer uma outra marca, aí fica a seu critério, fica sob sua responsabilidade. Mas ele pode dizer assim, olha, você não comprou aquilo que eu orientei, então... Exato. Então você está passível... comprou mais barato... Exato, você está passível de, bora dizer assim, de algum tipo de prejuízo, de algum tipo de dano, se você não utilizar o que a tua recomendação técnica te indica, entendeu? Certo. Aí, neste caso, também, logicamente, é a conversa, né, com o outro. E assim, uma outra pergunta ligada ainda a essa questão de custo. Eu não tenho dinheiro, ou eu tenho pouco dinheiro, que também não tem dinheiro, não adianta, mas eu tenho pouco dinheiro. Existe alguma previsão legal, por exemplo, de que eu consiga, sem custo, por exemplo, esse trabalho técnico profissional? Existe uma previsão legal sobre isso? Existe uma legislação acerca de assistência técnica, né, para pessoas de baixa renda, que é a Lei 11.888 de 2008, certo. Que ela prevê justamente que através, né, de subsídios do poder público, as pessoas de baixa renda tenham acesso a projeto, obra, e etc, a projeto e ao profissional responsável técnico para resolver projeto e a questão de execução de obra, tá? Obviamente, questão de material aí já é uma coisa que a gente tem hoje cheque moradia e situações equivalentes. Então, assim, existem maneiras do poder público atuar nessa questão, só que eu te confesso que eu vejo ainda muita dificuldade das pessoas, primeiro, terem essa informação. Tem muitos profissionais que não sabem disso, tem muitos responsáveis técnicos que não sabem disso. Por aí você tira. Então, tu imagina a pessoa que mal tem costume de, sei lá, abrir um jornal eletrônico todo dia. É muito complicado. Eu falo isso principalmente pensando nas questões, por exemplo, como a gente está vivendo lá em Petrópolis. Né? Uma grande tragédia. Aqui mesmo, né, nas nossas áreas aí que sofrem a erosão. Né? Muitas casas, por exemplo, são construídas já próximo daquelas áreas em que há, por exemplo, a erosão, a perda de imóveis ou parte dele. Então, poxa, eu preciso aqui porque senão a casa vai desabar. Né? E são pessoas, por exemplo, que não têm recurso, ou então a situação foi emergencial, não foi feita uma previsão, por isso que nesses casos, né, pode pelo menos tentar se acionar e buscar, por exemplo, esse tipo de apoio até para diminuir também a questão do custo de obra, principalmente emergencial, em casos de ações da natureza,
ou mesmo situações aí que possam acontecer nesse sentido, né? Exatamente. Então, nesse caso pode, né? Exatamente. A gente tem um contato do CREA, né? Que ele colocasse ali na nossa tela, para que a gente possa, então, orientar as pessoas, né? Esse é o site, né, Vitor, que o pessoal pode acionar, né? O CREAPA, né? .org.br. Nesse site eu tenho várias informações também a respeito disso. Assim, no site você vai poder acessar toda a gama de informações, desde o portal da transparência, do que o órgão está fazendo com os recursos, desde as viagens dos fiscais, etc. Assim como também vão ter os contatos para você fazer essa situação de denúncia de obra, porque também uma das formas que a fiscalização atua é através de denúncias. Isso nos ajuda muito, que é justamente aquela situação de não poder detectar. E também tem todo o contato do atendimento em si como um todo, né, para a pessoa tirar qualquer dúvida que ela achar pertinente. Em geral, a população que não é técnica, ela vai atrás para denunciar. Tem o WhatsApp também, não é telefone, né? Isso aí é um Não WhatsApp. é telefone. É o 99252, né? 1194. Esse aí também está ativo. Esse é o atendimento da sede, tá? Da sede. Exato. O Conselho hoje não tem mais a questão de linha telefônica porque, bora dizer assim, que existe uma forma de atender múltiplas situações ao mesmo tempo hoje. Então, hoje o WhatsApp é o chat. Certo, que já trabalha nesse sentido. Até porque, né, Vitor, só para a gente finalizar, mas só lembrando, né, que não existe só a fiscalização regular, né? Não. Mas também tem um caso de denúncias, tem o caso todo de percepção. Então, Vitor Magalhães, ele que é conselheiro do CREA, queremos agradecer muito a sua presença aqui conosco. Almir Magalhães, desculpa. Trazer essa situação toda que a gente precisa discutir, né? Precisa orientar as pessoas, né? Precisa trazer essas informações. O quanto isso é importante para que as pessoas possam ter esse conhecimento. Exatamente. E, novamente, a primeira função de qualquer órgão público, seja o CREA, seja a CEURB, seja qualquer outra secretaria, ou enfim, é proteger a sociedade. É muito importante as pessoas compreenderem isso, então nada vem na frente disso. Ok, Almir, muito obrigado pela sua presença, pelas orientações, sucesso nesse trabalho e que cada vez mais as pessoas realmente coloquem essa questão da segurança das obras, das reformas, né? Tenha essa consciência realmente da necessidade e aí, como você bem destacou, Almir, o trabalho que reflete essa questão mesmo da preocupação, não só com a obra em si, né? Mas também com as pessoas que estão ali ao redor, né? Vizinhos, enfim, né? Todos aqueles que fazem parte, como é o caso também de condomínios e outras situações, que às vezes as pessoas pensam que, não, eu vou só tirar essa parede aqui e vou diminuir, fazer uma cozinha americana às vezes, e não preciso de nenhum tipo de orientação. É só derrubar isso aqui e a gente resolve o problema. Né? Mas precisa, né, Almir? Exatamente. Precisa trazer essa consciência e essa responsabilidade. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso no trabalho e você que nos assiste, muito obrigado também pela sua presença aqui conosco, pelo seu acompanhamento. Vamos a um rápido break, a gente volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje.